O meu poema é a resposta da alma ao apelo do universo. Já dizia Rabindranath Tagore. Estrelas de uma constelação, o universo de Bell. Com o intuito de apresentar aos ouvintes um pouco sobre os autores e pensadores que influenciaram Lindolf Bell em seus caminhos literários, é que este programa foi idealizado e está sendo produzido pelos profissionais do museu, Casa do Poeta Lindolf Bell, aqui na cidade de Timbó, Santa Catarina. Este é o 5º episódio da série Estrelas de uma Constelação, e hoje nossa órbita gravitará em torno do poeta alemão Novalis. Eu sou Joelma. E eu sou o Miguel. Caros ouvintes, preparados para mais esta viagem? Bom, Miguel, Novalis foi contemporâneo de outro poeta alemão que já conversamos aqui nesta série, não é mesmo? Sim, Hölderlin foi o primeiro nome que trouxemos aqui. Eles se conheceram na Universidade de Iena no ano de 1794, em meio às discussões filosóficas que originariam o chamado idealismo alemão. No campo da literatura, tanto Hölderlin quanto Novalis são considerados precursores do romantismo. E realmente é muito marcante essa influência dos poetas românticos na trajetória de Lindolf Bell. No Centro de Memória, aqui da Casa do Poeta, nós podemos encontrar um documento datado de 1965 em que aparece essa inclinação aos poetas alemães. Ao jornal Última Hora, questionado sobre os autores de sua preferência, Bell destacava Novalis, Hölderlin, Rilke, Goethe, entre outros. Sim, Joelma, de maneira geral, os românticos marcaram muito as predileções de Lindolf Bell. Bom, vamos falar um pouco então sobre quem foi Novalis. Nascido em 2 de maio de 1772 em Widerstedt e falecido em 25 de março de 1801 em Weissensfeld, localidades do atual estado da Alta Saxônia, no centro-leste da Alemanha, Georg Philipp Friedrich von Hardenberg, mais conhecido por Novalis, pseudônimo retirado de um antigo nome ancestral da família, foi um escritor e filósofo alemão que tornou a imagem da flor azul, ou Blaublume, famosa como símbolo maior que sintetiza o ideal romântico de beleza, perfeição e raridade, paraíso e espaço sagrado almejado pelos poetas conscientes da força transformadora da poesia. Escreveu poemas, bem como textos em prosa. De sua produção poética, destaca-se o livro Hinos à Noite, dedicado à sua grande paixão amorosa, Sophie von Kuhn, que prematuramente faleceu aos 15 anos de idade. Em prosa, deixou 2 romances inacabados, Os Discípulos em Sais e Henrique de Ofterdingen, além de textos filosóficos, entre os quais o conjunto de fragmentos intitulado Pólen. Miguel, desse conjunto de fragmentos você destacou anteriormente algumas passagens que me parecem podem ser pensadas juntos a um certo entendimento sobre o processo poético que Lindolf Bell parecia conhecer muito bem. Você pode fazer a leitura dessas passagens? Sim, eu tenho aqui estes fragmentos traduzidos por Rubens Rodrigues Torres Filho, na edição da Iluminuras, publicado em 1988. No fragmento 16, lemos: Em nós, ou em parte nenhuma, está a eternidade, com seus mundos, o passado e o futuro. No fragmento 21, gênio é a faculdade de tratar de objetos imaginados como se tratasse de objetos efetivos. E no fragmento 92, estamos em relações com todas as partes do universo, assim como com o futuro e a antiguidade. Depende apenas da direção
e da duração de nossa atenção. Profunda estas considerações, Miguel. E olha, em 1990, em entrevista concedida à Fundação Catarinense de Cultura, publicada sob a coordenação de Silveira de Souza e Flávio José Cardoso, Lindolfo Bell, questionado sobre de que modo acontece o poema, respondia: fazer poemas é ter a capacidade de mostrar as muitas faces da alma. Complementando, penso que o que provoca a necessidade de fazer o poema é o repentino contato com o horizonte invisível da alma do mundo. Eu sinto que fazemos parte da grande natureza geral e temos em nós uma parte dessa alma invisível que justamente nos coloca em contato com a grande alma invisível das coisas todas do mundo. Para ser um mediador dessa alma invisível, é preciso ter disponibilidade. Considerações geniais estas de Bell também, Joelma. E observe que tanto em Novalis quanto em Bell, vemos essa certeza de que existem no universo coisas que estão além daquilo que nossos sentidos podem captar racionalmente. Estas verdades imaginadas surgem por meio de um estar disponível, nas palavras de Bell, ou um estar atento, nas palavras de Novalis. De todas as formas, do que se trata é de perceber que existe um fluxo que atravessa o homem e o mundo, e esse fluxo pode ser intuído e manifestado por meio da obra poética. Desse modo, poderemos dizer que o romantismo é uma tendência de enxergar o sobrenatural nas coisas naturais. O exercício poético se torna um exercício, em certa medida, religioso, uma tentativa de religar o homem ao mundo metafísico. Que interessante essa relação que se pode tecer entre o pensamento filosófico de Novalis e o entendimento sobre o fazer poético de Bell. Mas, Miguel, sabe, fiquei pensando. Você falou que boa parte desses escritos filosóficos de Novalis foram redigidos em forma de fragmentos, não é mesmo? Como é isso? Sim, mais comumente os textos de filosofia são textos escritos como tratados, com um rigor na apresentação lógica dos conceitos. Novalis apresenta uma concepção bastante particular sobre temas da filosofia e inova também na forma de cunhar suas ideias. Essa inovação é uma resposta, talvez, aos programas filosóficos que desejavam conceber uma ordem unívoca do mundo. Novalis escreve seu pensamento na forma de fragmentos, talvez porque percebia que o mundo moderno caminhava para essa tendência fragmentária. Certo, Miguel. Eu pedi para que você falasse um pouco mais sobre essa característica, porque lembrei dos poemas avulsos que Lindolfo Bell produzia junto com a fotógrafa Lair Leone Bernardoni. Fiquei pensando que naquele projeto também havia essa tendência, pois a ideia que lhe se realizou foi a produção de um artefato artístico no qual, unindo palavra e imagem, o poema se apresentava de forma avulsa, sem participar do conjunto de textos de um livro, por exemplo. Verdade, acho que sim, que ali se manifesta também essa intenção que valoriza o texto na sua qualidade de fragmento. Outro exemplo nesse sentido que podemos citar, Miguel, é o caso do projeto Corpoemas de Lindolfo Bell, aquela ideia pioneira que Bell teve de produzir camisetas com fragmentos de poemas, fazendo com que a poesia se incorporasse ao próprio corpo. Esse foi o tema de investigação da pesquisa que Rafael Tomelin desenvolveu no seu trabalho de conclusão de curso, apresentado no Departamento de Letras da Universidade Federal de Santa Catarina no ano de 2016. Tomelin, neste trabalho, chama atenção para um texto em que Bell apresenta a ideia dos corpoemas e enfatiza as circunstâncias do seu surgimento. Nesse texto, que está publicado no livro Incorporação, de 1974, podemos ler:
o corpo torna-se condutor do poema ou de seus fragmentos. A fragmentação é a característica de nossa civilização. Não resta dúvidas de que Bell tinha consciência e demonstrava atenção a essa questão tão cara ao mundo moderno e contemporâneo. Mas, Joelma, vamos agora para aquele momento de poesia. Vamos colocar a sonoridade dos versos de Bell e Novalis para tocar os corações e avivar as mentes dos nossos ouvintes? Certo. Para este momento farei, então, a leitura de 2 partes do poema Os Ciclos, de Lindolf Bell, publicado em 1963. Ótimo! Vamos escutar então. Os Ciclos, parte 1. Existe em nós não o novo, mas o renascido. Pesamos por isto as verdades sobre a balança sem pêndulo, e contra os que nos britam com seu peso de ave lançamos roucas interrogações sobre a morte, sim, sobre a morte, com anzóis a dragar-nos da memória. Existe em nós não o novo, mas o renascido. Comportamos por isto o lastro de termos sido e virmos a ser. Sentimos os pequenos gritos como ficam imensos quando no silêncio brotam devagar os pais de outras nações. Existe em nós não o novo, mas o renascido. Apesar da haste gritar contra o caule ferir o grito com tempos sem fim, a essência persiste como essência. Então, o amor nos justifica, e carga imersa revela-se concepção. Mas de um plano qualquer retomamos, com a solidão de todas as solidões. Parte 12. Quero viver esta terra como a árvore, frutificar a árvore como um tempo, purificar-me no tempo como um girassol, que do tempo tem a haste o farol. Quero a essência da essência, a que se fixa o forte para que o forte sobreviva. Quero brincar neste beco como a roda que se caminha e se repete. E repetindo é roda e barca ao mesmo tempo, e coração que aguarda e sofre morrer do semente. Quero serenar a ternura e distribuir o amor demasiado em destino para toda a multidão. Muito bem, Joelma. E eu trago agora a segunda parte dos Hinos à Noite, de Novalis, um texto em prosa poética. Faço a leitura da tradução realizada por Felipe Vale da Silva, numa recente edição publicada pela editora Clepsydra, com prefácio de Cláudio Willer, quem também prefaciou em 1984 o livro de Lindolf Bell, O Código das Águas. Hinos à Noite, parte 2. Será que amanhã há de sempre voltar a nascer? Haverá ou não um fim para as forças terrenas? Esse malfadado alvoroço consome a chegada divina da noite? Não queimará para sempre a oferenda secreta do amor? A temporalidade da luz é medida por sua própria presença, mas o domínio da noite transcende tempo e espaço. Eterna é a duração do sono. Sono sagrado, não raramente a noite é o alívio dos santificados, alívio da vida cotidiana na terra. Apenas os tolos te ignoram e desconhecem qualquer sono, senão aquela mera sombra que, no crepúsculo prévio à verdadeira noite, tu, por piedade, lanças sobre nós. Eles não te sentem no manancial dourado do vinho, no óleo milagroso das amêndoas e no extrato magnífico das papoulas. Desconhecem quem és tu, que pairas sobre os tenros seios da menina e transforma-lhe o ventre em um paraíso. Não intuem que, saído das antigas histórias, vens rasgando o céu e levas os abençoados para a tua morada. Ó mensageira sutil de infinitos mistérios.
Miguel, quão enigmáticos são esses dois textos que acabamos de ler. Apesar da complexidade, sentimos que eles nos falam sobre temas profundos que tocam o mais íntimo da nossa existência. Sim, e eu sinto que a poesia para Lindolf Bell é realmente um exercício de desvelamento do próprio destino do homem. Acho que inclusive já falamos algo sobre isso no episódio em que comentamos a vida e a obra de Hölderlin. Veja que em Novalis esta questão também está colocada. Neste fragmento que acabo de ler, a pergunta posta de início é das mais filosóficas e inquietantes. Será que amanhã há de sempre voltar a nascer? Dando a entender que a oferenda secreta do amor nunca se apaga, Novalis faz, em seguida, um elogio à noite, sugerindo seus mistérios e campos de possibilidades. Por outro lado, os versos de Bell, lançando também roucas interrogações sobre a morte, também concordam. Existe em nós não o novo, mas o renascido. Realmente, Miguel. Bom, então com estas reflexões, nos despedimos e esperamos que o brilho da poesia continue iluminando as nossas noites. Perfeito. Bom, caros ouvintes, este foi o último episódio do ano. Mas não se preocupem, porque logo em janeiro estaremos de volta e falando nada mais, nada menos sobre Cruz e Souza. É isso aí. Um abraço e até lá!